Olá, você está no XP com uma questão de linguagens e comigo, Cláudia Fumi, para que a gente possa resolvê-la. Vamos ler aqui o comando para entender o que a gente precisa no texto. A partir do texto, o que significa a partir do texto? A gente vai usá-lo como base, né? O meio especificamente cênico utilizado para transmitir uma cultura estrangeira implica. Então, eu tenho aqui um meio cênico, ou seja, a ferramenta teatral, para transmitir uma cultura estrangeira. Então, vamos supor, a gente tem lá um teatro que está na França e que a gente vai trazer para o Brasil. Então, o que acontece? De que modo, né? De que modo não? Qual é o meio que a gente vai utilizar aí para poder transmitir essa cultura estrangeira? Vamos ler o texto. A escolha de uma forma teatral seria o quê? Seria a escolha do meio cênico, né? Implica a escolha de um tipo de teatralidade. Então, nós temos que ter aqui um tipo de teatralidade, de um estatuto de ficção com relação à realidade. Então, nós temos aqui o teatro, né? E uma relação dele, um estatuto que vai associar a ficção com a realidade. Ficção e aquilo que é real. A teatralidade dispõe de meios específicos, olha aqui, ó, o meio, para transmitir uma cultura fonte a um público-alvo. Então, a gente sabe que ele traz um meio específico e a cultura seria a cultura fonte, ali de onde ela vem. É sob esta única condição que temos o direito de falar em interculturalidade teatral. Então, interculturalidade teatral, vamos começar aqui a reconhecer os pontos importantes, olha. Interculturalidade teatral é quando a gente fala sobre transmitir aquilo que seria a cultura estrangeira, né? Trazer para uma outra cultura. Quando a gente fala sobre o meio cênico, o que ele coloca aqui? Que ele precisa de meios específicos para a transmissão daquilo que seria a cultura fonte. Agora a gente vai analisar, porque é a partir do texto e não nele, a gente vai analisar os itens para ver o que é que eles apresentam para a gente que tem relação com essas informações. Você já está com clareza sobre aquilo que você vai buscar. Agora é só analisar cada um dos itens. Então, a gente retoma aqui, ó, o meio para transmitir uma cultura estrangeira implica, e na letra A nós temos buscar nos gestos, compreender e explicitar conceitos ou comportamentos. Então, ele implica buscar nos gestos, compreender e explicitar conceitos ou comportamentos. O que acontece com o gesto? O gesto é universal, né? A gente, a partir do gesto, compreende e explicita conceitos que seriam da cultura fonte ou comportamentos da cultura fonte. É uma possibilidade? Sim, mas a gente precisa anular as outras. A letra B diz, retoma aqui o comando, o meio cênico para transmitir uma cultura estrangeira implica apresentar o vídeo documentário sobre a cultura fonte durante o espetáculo. Olha, a gente não precisa explicar o espetáculo. Então, apresentar um vídeo documentário sobre a cultura fonte, explicar o que vai ser feito, não está aqui como necessidade. A necessidade é que a gente torne a questão intercultural, tá? Seria universalizar aquilo que era específico de um lugar. Letra C. O meio cênico para transmitir uma cultura estrangeira implica empregar um elenco constituído de atores provenientes da cultura fonte? Não. Quer dizer que se eu tiver um texto francês, eu não posso trazer para atores brasileiros? Não, não é essa a ideia. A gente precisa preservar aquilo que seria o quê? A ideia, né? Olha aqui, ó. Compreender e explicitar conceitos e comportamentos. Na letra D, nós temos o meio cênico para transmitir uma cultura estrangeira implica eliminar a distância temporal e espacial entre espetáculos e a cultura fonte? Não, a gente não tem essa necessidade de eliminar a distância temporal e espacial.
Por quê? Porque a gente teria que, vamos supor, é um teatro que fala sobre a França no século XVIII. Aí eu preciso eliminar e trazer para o século XX, para o século XXI. Não, eu não preciso fazer essa eliminação de distância temporal. Letra E, nós temos o meio cênico para transmitir uma cultura estrangeira implica procurar na filosofia a tradução verdadeira daquela cultura. Tradução verdadeira de uma cultura, não. O que a gente tem aí é trazer uma linguagem universal para compreender e explicitar conceitos e comportamentos, para tentar, vamos colocar assim, tentar fazer com que aquilo que seria específico possa atravessar as fronteiras culturais. Letra A, então, é a nossa resposta, justificando-se porque as outras seriam eliminadas. É assim que a gente faz para você, é o EXP.